E nós vamos falar esses 2 meses, nós vamos falar dezembro e janeiro sobre Jesus. Um nome que é sobre todo nome, um nome incomparável, um nome sem igual e que demanda um pouquinho mais, de tempo para falar. E é incrível saber que Jesus continua sendo o mesmo. Continua falando da mesma forma, do mesmo jeito. Continua sendo um Deus presente sobre todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. E eu glorifico o nome de Jesus, porque Ele fez parte desse ano todinho com a gente. E Ele conduziu tudo isso que nós fizemos. E tudo aquilo que nós produzimos aqui não faria sentido nenhum sem Jesus. E é por nós amarmos muito Jesus que estamos cada vez buscando ser melhores, mais comprometidos, mais presentes. Ano que vem, já vou dar um lance para você. Desmarque todas as suas sextas-feiras à noite que você tem na sua agenda. Todas. Porque toda sexta-feira à noite, 10h30 da noite, nós vamos ter a nossa vigília. O nome da nossa vigília vai ser bunker. Bunker, para quem não sabe, é o lugar de esconderijo dentro de uma guerra. E sexta-feira à noite é o lugar que nós mais temos batalhas. E é lá que você vai fugir e é lá que você vai se esconder. E nós vamos lá falar com Jesus. Vamos falar muito com Jesus. E nós vamos ser muito amigos de Jesus naquele lugar. E eu conto com você, conto com a sua presença. Não vai ser aqui na igreja. Nosso bunker tem endereço. E no próximo mês você vai estar sabendo. Amém? A palavra de Deus diz em João 1:6. Se você quiser abrir a sua Bíblia. João 1:6. Quando você abre, João escreveu o Evangelho de João 90 anos após o nascimento de Jesus, 60 anos após a morte, 20 e poucos anos após a queda de Jerusalém. E por que João escreve o Evangelho dele já velhinho, quase encontrando com Cristo? Porque o pessoal tinha esquecido de Jesus. O pessoal meio que já tinha esquecido quem era o Cristo. Estava vivendo muito religião e pouco a intimidade com Ele. Porque tinha esquecido da essência de Jesus. E esse evangelho ele surge numa época onde a essência precisa ser restabelecida. A essência precisa ser novamente conhecida. E aquele que era o apóstolo do amor, então, escreve um evangelho contando a história de Jesus. E é uma declaração de amor de João para o próprio Cristo. E tudo que você vê nesse evangelho é um amor incrível sendo emanado de um coração conhecedor de Jesus. Então João escreve esse evangelho 90 anos depois de Cristo, a fim de que as pessoas conhecessem não somente um Cristo histórico, mas um Cristo que é o próprio Deus, encarnado, amável, misericordioso, gracioso, conselheiro presente, um Jesus incrível que mudou a história não somente de uma cidade, de uma nação, de um povo, mas que reflete uma história incrível por mais de 2000 anos. E todos que se aproximam de Jesus são tocados por Ele e são transformados pelo nome dEle. E o nome dEle continua tendo poder para curar, o nome dEle continua tendo poder para sarar, para libertar, para salvar pessoas, para transformar corações. O nome de Jesus continua sendo poderoso e Ele não deixou de ser poderoso. Veio era, saiu era, veio a contemporaneidade, veio a parte do racional, a parte científica, veio anos completamente obscuros, mas o nome de Jesus nunca deixou de ser poderoso. Nunca deixou. Nunca deixou.
Existe um livro muito legal chamado Rastro de Sangue, que conta essa história dos bastidores aonde uma igreja silenciada, mas profundamente tocada pelo Espírito Santo, desde a morte e ressurreição e ascensão do Cristo, permaneceu por toda a história. E hoje nós somos frutos dessa igreja. Muitas vezes refutada, rejeitada, maculada, né? Tentaram matar a igreja. Mas um povo que realmente foi tocado por Jesus e permaneceu fiel a Jesus. E hoje nós estamos aqui, maravilhados com o que Ele tem feito. João 1,6 fala assim: Deus enviou um homem chamado João Batista, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que Ele criou, o próprio Cristo criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos os que creram e nele aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém? Isaías 42 lança uma profecia sobre esse Cristo que veio. E essa profecia, Isaías 42, fala assim: vejam meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito. Ele trará justiça às nações. Não gritará, não levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados, não vacilará nem desanimará, enquanto fizer a justiça prevalecer em toda a terra, até mesmo terras distantes. Do outro lado do mar aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estabeleceu, criou a terra e tudo que nela há, deu fôlego a cada um e vida a todos os que caminham sobre a terra. É Ele que diz: eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu darei a meu povo, Israel, como símbolo de aliança com eles. E você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouço escuro. Esse é o nosso Cristo, pronunciado, pré-anunciado em todo o Antigo Testamento. Todo mundo fala que ele foi o plano B de Deus, mas Deus, sendo onipotente, onisciente, conhecedor de todas as coisas, poderoso sobre todas as coisas, ao criar o homem já sabia da queda. E para que ele pudesse criar o homem, ele sabia que o próprio filho teria que morrer. Então Jesus sempre foi o cordeiro sacrificial de Deus, pela redenção de toda a humanidade. E você só está aqui hoje, você só existe hoje, porque o próprio Deus se tornou homem. E o próprio Deus se fez carne. E morreu por cada um de nós. Porque se Ele não tivesse feito isso, nós estaríamos hoje, talvez, inexistentes em meio ao caos. Mas, antes de Jesus ser a solução, antes de Jesus vir à terra, o homem estava destinado à morte. O homem estava em profundas trevas. E a palavra diz até em Romanos 1 que o homem se obscureceu tanto de Deus, e esse obscurecer é um
se afastou tanto de Deus, a ponto de o seu coração se transtornar em trevas e a cometer pecados terríveis, inexplicáveis, a ponto de homem se relacionar com homem, mulher com mulher. Romanos 1 fala isso, não estou inventando. E fazer as coisas mais imorais e mais indecentes, a ponto de cometer homicídio entre homens. E tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era mal, surgiu pelo afastamento de Deus do homem. Quando o homem decide se afastar do amor, que era o próprio Deus, o seu coração cai em ruínas, em trevas. E o nosso único destino é o mesmo destino de Satanás e seus demônios, porque o homem caiu numa situação de endemonização total. E endemonização, para quem não conhece, é o afastamento de Deus da criatura. E quando Deus tira dessa criatura todo o seu espírito, o que sobra é um estado de endemonização. O coração do homem virou tão mal que ele não conseguiu mais encontrar bondade. E ele se afasta de Deus. E Deus silencia-se por 500 anos. Mas um dia, aquele que foi profetizado, pré-anunciado, aquele que foi falado por muitos profetas, homens de Deus no Antigo Testamento, este surge de forma incrível, milagrosa, em um lugar totalmente esquisito para um Deus todo-poderoso. Nasce num lugar humilde, simples, numa cidade pequena, para cumprir aquilo que foi profetizado sobre ele. Porque era necessário que o Filho de Deus nascesse de uma cidade pequena, num lugar simples. E o Filho de Deus veio ao mundo. A luz veio ao mundo. O mundo que jaz em trevas recebe agora a luz. Em um dia, ou melhor, em uma noite que todos reconheceram que a luz de Deus habitou sobre toda a terra. Magos viram. Pastores viram. Reis viram. Se assombraram até. Mas o Cristo veio. Porque era necessário vir. Talvez a gente valoriza muito a morte de Cristo. Mas a gente muitas vezes passa por cima do nascimento, romantizando o nascimento. Mas no nascimento existe uma expressão enorme de amor. Imagina o próprio Deus, Todo-Poderoso, Criador de céus, terra. Ele se comprime em uma razão pequena. Ele se comprime em um tamanho pequeno. A estatura de um homem. O próprio Criador se tornando a criação. Imagina ele tendo que abrir mão de toda a sua deidade, toda a sua divindade. Tendo que abrir mão de quem ele era. Para se tornar igual. Para restabelecer a justiça. E a luz veio sobre o mundo. E o Deus veio sobre toda a terra. O Emanuel se fez presente. Por misericórdia e por graça. Misericórdia e graça. O próprio Deus encarnado, se tornando osso, se tornando carne. E é preciso que vocês entendam isso. Porque vocês vão ouvir muitas histórias de um Cristo histórico. Compreensões humanas a respeito de Jesus, falando que ele era a encarnação de Deus.
outros falando que ele era somente um homem ao qual o Espírito de Deus usava. E nós temos que entender a completude de Jesus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Porque se ele não fosse 100% homem e 100% Deus, ele não conseguiria satisfazer a justiça. E nós continuaríamos irreconciliáveis. E você precisa entender isso. Jesus, o próprio Deus, encarnou, habitou, viveu aqui na terra. E foi incrível. Aí João fala assim: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Nessa história aqui, de ele é a luz do mundo. Quando você chega em um quarto escuro, você não vê simplesmente nada. Tudo que tem ali para você não quer dizer nada por conta da escuridão. Ele pode estar limpo, pode estar sujo, ele pode estar cheio, aquele ambiente pode estar vazio. Na escuridão você não vê absolutamente nada. Mas quando a luz chega naquele lugar, você começa a ver a realidade daquele lugar. Por isso que a gente limpa a casa durante o dia. Estou errado? Estou errado? Tinha uma vizinha que limpava 3 horas da manhã. Eu tinha vontade de matar ela. Aspirador de pó ligado. A gente orou para Jesus encontrar ela e levá-la em paz para a eternidade. Lembra, Daé? Ela era minha parente ainda. Não se limpa a casa à noite, porque à noite a escuridão assombra os lugares os cantinhos mais inacessíveis e tampa toda a sujeira. Aí Jesus chega no mundo, e o que ele expõe? O que ele expõe? Ele expõe o pecado, ele expõe a sujeira, ele expõe a hipocrisia, ele expõe a religiosidade, ele expõe o coração e a intenção do coração humano, ele expõe toda a verdade humana, ele expõe a filosofia, ele expõe a antropologia, ele expõe a sociologia, ele põe em xeque tudo aquilo que os caras pensam. Ele fala assim: cara, tudo que vocês estão falando é uma hipocrisia, é contraditório. Porque vocês falam de um Deus ao qual vocês não conhecem. Porque vocês estão tão longe que vocês não conseguem mais viver a identidade desse Deus, os atributos desse Deus. Enquanto era para você estar amando os perdidos, está indo atrás dos periféricos, vocês vivem uma religião glamurosa, abastada, mas num fim egoísta e totalmente descaracterizado daquilo que era Deus. E Jesus, então, ele começa a expor a luz, e ele vai e encontra a prostituta. Ele vai e encontra o leproso no leprosário. Para quem não sabe, os leprosários ficavam na área periférica das cidades, afastados de todo mundo. Mas Jesus era crente, cara. E ele ia. Ele ia onde? Ele ia no cara que roubava. Ele ia onde a religião deveria ir. Mas a cegueira, a escuridão não permitia que eles vissem. E ele traz a luz sobre toda a terra. E ele traz, então,
uma coisa chamada vida. Em João 3 fala o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então Jesus, ele vem e traz a luz. Jesus vem e restabelece a vida. E quem encontra Jesus, cara, ele sai do ambiente de morte e ele vai para um ambiente de vida. Ele sai do ambiente de morte e vai para o ambiente de vida. Sabe o que é o ambiente de morte? A gente, como pastor, uma das atribuições é fazer velório, né? Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que morrem em horários complicados de a gente ir. E geralmente, no momento, tu não poderia muito ir, mas tem que ir. Por quê? Morto não espera, né? E quando você chega naquele ambiente de velório, você fala do passado e você fala para as pessoas que ainda estão ali. Porque você não tem mais o que falar daquele cara. Acabou. Não tem futuro, cara. Já era. Completou. Sabe o que é um cara que vive um ambiente de morte? São pessoas que não conhecem Cristo. Porque tudo que elas falam não é eterno. Tudo que elas pensam, tudo aquilo que elas projetam, tudo aquilo que elas compreendem como uma boa compreensão e projeto de vida, acaba quando eles morrem. E as pessoas fazem de tudo para pagar o máximo de grana possível para tentar viver um pouco mais. Mas o fim deles é a morte. Não há esperança. Não há esperança. Mas Jesus chega na vida de um cara. E aquilo que tinha antes, por fim, mais 50 anos, 40 anos, 20 anos. Tem gente que está com mais passado que futuro. Aquilo que tinha um fim, cara, agora se torna eterno. A minha projeção de vida, ela é esticada. Porque eu vou muito mais longe. E agora eu amo pessoas porque eu sei que um dia eu vou encontrar esses caras na eternidade. Eu tento colocar pessoas para encontrar Jesus porque eu sei que um dia eu vou encontrar com essas pessoas no céu. Eu começo a ter um comportamento parecido com Jesus porque eu sei que um dia eu vou reinar com Jesus eternamente. Eu vou começar a ter esperança de vida. E as minhas escolhas agora não se tornam mais precipitadas. Elas se tornam escolhas pautadas na sabedoria divina. O meu pecado me faz morrer. Viver por Cristo me faz viver. Não era isso que... Entenderam, né? Eternamente. E aí vem o Natal, que nós comemoramos todo dia 25 de dezembro. Tem chato que fala que não foi nessa data. Tem uma raiva desses caras. Deixa eu comemorar o nascimento do meu Jesus, cara, na hora que eu quiser. Né? Tem uns caras que eu conheci dos antigos, acho que vocês já conheceram. Que nasciam num dia, eram registrados 10 dias depois, às vezes até 3 anos depois, porque os pais enfiavam tudo dentro de uma carroça e levavam do sítio para o cartório. E o cara não tinha a menor ideia de quando nasceu. Qual era o dia que valia? O dia do registro. Então, vamos ficar com o dia do registro, né? 25 de dezembro, não se fala mais isso. Não se discute mais isso. E Jesus nasceu, cara. E aí vem a palavra Natal.
E eu descobri que a palavra Natal e o significado dessa data, ele é um pouco mais profundo do que 25 de dezembro. Porque Jesus nasce no nosso coração em dias diferentes. Sabe quando é que é o Natal na sua vida? Quando você estava em escuridão e a luz entrou. E a luz chegou. Quando estava tudo perdido, existia só trevas. E uma estrela no céu brilhou para você. E aquele Deus se fez agora existente dentro de você. Isso é Natal. Isso é Natal. Então eu tenho que Natal é um presente. Natal é um grande presente. É o dia que Jesus entrou na minha vida. Eu me batizei dia 25 de agosto de 1996. A Dai se batizou de 25 de agosto de 2006. Mas aquele dia, 25 de agosto de 1996, não foi o meu Natal. Porque eu ainda não tinha compreensão de quem era Jesus para mim. Nasci em lar cristão, foi muito massa. Sou muito grato aos meus pais. Cara, eu nunca fui para uma balada. Nunca fui. Eu não sei o que é ficar bêbado. Ficava bêbado de Coca-Cola para dizer para meus primos que eu era descolado. Vocês estão ligados, né? Chega uma hora da madrugada que a Coca-Cola pega. Sabe? Fiquei com muita raiva dos meus pais. Porque eu queria experimentar. E um dia, sem eles saber, eu comecei a tentar chegar perto desses lugares. Até que eu descobri que aquele lá não era o meu lugar. E foi quando Jesus sentou no meu ladinho, tocou o sino de Belém. E eu comecei a chorar. Porque só estava eu e Jesus naquele lugar. E ali foi o meu Natal. Foi quando Jesus entrou dentro de mim. Aquilo que era trevas agora virou luz. A cabeça explodiu. Cara, faz todo sentido agora. A escolha faz todo sentido. E nós, esse mês, nós vamos comemorar o Natal. E eu preciso que você saia daqui hoje, não tendo dúvidas se o Natal já foi existente na sua vida ou não. Eu não posso sair daqui sem que você tenha a certeza, a convicção absoluta de que Jesus está dentro de você. Júnior, como é que eu sei que Jesus mora dentro de mim? Se no seu coração existe denúncia por aquilo que está escondido, é porque a luz está dentro de você. Se você ignora o pecado na sua vida, você precisa conhecer Jesus. Se você está sendo exposto, se você sabe tudo aquilo que está incomodando você, Jesus está tentando entrar aí. Melhor, Jesus já está aí. E agora você está brigando contra você mesmo. Uns permitem Jesus transformar. Uns chegam num ponto que fala assim: Jesus, a tua presença em mim está só me incomodando. Porque na real, Jesus, eu gosto da sujeira. Sou porquinho, Jesus. E eu quero viver eternamente no inferno porquinho. E eu conheço uma galera que tomou essa decisão. Quando foi exposto pela luz, recusou a luz.
recusou. E Jesus educadamente falou: então viva a sua vida. Torne-se escravo do seu Senhor. Você precisa entender que andar com Jesus é ter escolhas. E para que o Natal viva dentro de você, essas escolhas muitas vezes vão doer. Em mim doem todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tenho brigas internas, violentíssimas, querendo me fazer desistir do meu ministério, querendo me voltar a viver os sonhos que eu sonhava antes. Brigas que me levam a ter conflitos internos, porque a minha carne milita contra o meu espírito. Mas existe uma luz dentro de mim que me faz enxergar essa luta. E você não é diferente de mim. Nós todos aqui vivemos diariamente essas brigas. Mas alguns, de repente, ainda não entenderam que estão perdidos. E estão vivendo a vida sendo donos de si mesmos. Não estão sendo expostos. Sabe qual é o problema de quem não vive na luz e vive nas trevas? Vive se esbarrando. A incrível topada do dedinho na quina acontece, na maioria das vezes, no escuro durante a noite. Sabe? Aquilo que parece que vai matar você. Aquelas dores que só acontecem no escuro. Pessoas perdidas, doentes, sem saber para onde vão, sem saber o que querem, sem saber o que vão fazer. Aí a palavra que entra, depressão. A palavra que entra, suicídio. A palavra que entra, o mundo não me ama, não faz mais sentido. E cometem, então, o pior ato, a pior escolha. Que é: eu vou cancelar a minha vida. Cancelar a minha vida. Teve uma coisa muito interessante, que foi sobre cesariana. E eu nunca tinha me atento a isso. E um dia, eu chego com a Dai no hospital grávida. E eles falam assim: vocês querem interromper a gravidez? Eles não falaram em vamos fazer o parto hoje. Vamos dar à luz a esse bebê. Cara, eles falaram assim: ó, vamos interromper a gravidez hoje. Sabe o que eles falaram? Vamos abreviar, não é o natural, não é o normal. Vamos interromper o processo normal. Porque o processo normal é você nascer, crescer, casar com Jesus o tempo todo. Ser usado por Jesus. Viver uma vida a qual você não se arrepende. Uma vida de testemunho, uma vida de graça. Mesmo em meio às tribulações, desde que você nasce. E chega num ponto que você fala exatamente o que Paulo falou. Acabei a carreira. Acabou aqui. Completei a fé. Combati um bom combate. Para mim deu tudo certo. E Jesus pega e recolhe para si. Mas tem pessoas que, quando estão em trevas, decidem interromper a vida. Por conta de viverem em trevas. Mas Jesus quer ser o seu Natal. Jesus quer trazer a vida sobre você. Jesus quer tirar o ar de morte. Jesus quer tocar no seu coração.
quer fazer grandes coisas através de você. Sua vida é muito pequena, perto aos planos do que Jesus tem. Sua vida não é nada ainda. Porque o que Jesus vai fazer através de você, quando você se entregar completamente para Ele, é tão grande, é tão sublime, que você só vai olhar para Jesus e falar: mas eu não sou merecedor. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno disso. E Jesus fala: mas você nunca vai ser mesmo digno. Sou eu através de você. Continua se arrependendo aí, cabeção. Porque eu preciso te usar mais. Você precisa morrer mais ainda. Renunciar mais ainda. Aí tu fala: Jesus, renunciar o quê? Ele pega a luz dele com o dedo igual do ET lá dos antigamente e põe lá num cantinho e te expõe, cara, e fala assim: ainda tem isso aqui, ó. Todo dia. Quero que você feche seus olhos. Quero convidar a banda para subir aqui. Preciso que você feche os seus olhos. Eu preciso que você olhe para o seu coração. Quem está ocupando o trono do seu coração? Quem ocupa o trono da sua vida? O problema de quem vive em trevas é porque ele não consegue enxergar quem ocupa. Ele acha que é ele mesmo. Mas não é ele mesmo. Porque só existem dois senhores. Ou existe Satanás, ou existe Deus. Satanás é um ser de trevas e habita em trevas. Mas quando Jesus, ele habita dentro do nosso coração, ele nos expõe. E eu preciso que você fale com Jesus. Esse mês nós comemoraremos o Natal. E o Natal só faz sentido na sua vida se o Natal já ocorreu no seu coração. O Natal ocorreu em você? Ele está aí dentro? A luz do mundo? A luz do mundo habita dentro do seu coração? A luz do mundo faz sentido dentro do seu coração? Ou você não consegue enxergar nada? Você só vê desgraça, problemas, angústia, tristeza, maldade, imoralidade, desafetos. Se você quer Jesus, eu vou te pedir para se colocar de pé. Se você quer Jesus sendo o teu Natal, a luz da sua vida, eu quero pedir para você se colocar de pé do seu lugar. Não tenha constrangimento. Ele é o Emmanuel. Um dia eu vivi a mesma história, o mesmo ponto de decisão que você está vivendo hoje. E eu só posso dizer que eu não me arrependi, cara. Coloca a mão no seu coração aí. Jesus, eu estou aqui com os meus irmãos. E eles querem viver o verdadeiro Natal. A luz entrando nos seus corações. O Cristo nascendo dentro dos seus corações. O Deus Emmanuel, Deus conosco, Deus presente. A estrela da manhã, a luz do mundo. O Cordeiro Santo de Deus, o Príncipe da Paz. Aquele que é o início e fim, o Alfa, o Ômega. Jesus, seja bem-vindo nos nossos corações.
Tira tudo aquilo que não te agrada, nos expõe com a tua luz. Resplandece em nós glória, resplandece em nós vida e traga sobre nós a vida. Que possamos viver a vida de Deus. Que possamos viver a luz que nunca se apaga. Nós chamamos Jesus. E entregamos todo o nosso coração para ser transformado por você. Obrigado. Obrigado.